Oi pra todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar um quadro um pouco diferente, aonde a gente vai analisar projetos de leis que estão sendo passados na Câmara dos Deputados que tem conteúdo LGBT-fóbico, né? A gente já tinha falado um pouco sobre isso nesse vídeo aqui, que vai estar numa caixinha nessa direção. Eu tenho certeza que eu vou colocar alguma coisa ali. E hoje a gente tem um convidado especial, que é Vete. Yay! Vete, que veio aqui para dar palpites médicos sobre as coisas, porque eu não sou médica, e a gente vai tocar um pouco em transmedicalismo, em especificamente um dos documentos. Vamos então abrir a primeira. Projeto de Lei 1601 de 2023. Está aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Foi feito por um cara do PL em São Paulo, né? E, enfim, a emenda proíbe a implementação e a adaptação e utilização de banheiros que determinem o uso comum de pessoas de sexos biologicamente distintos em ambientes escolares. A gente já sabe onde isso vai. A gente já sabe o que isso significa, a gente já sabe o que isso quer fazer, né? Meu E Deus. é importante a gente lembrar que isso não é um caso que nunca aconteceu antes. Se a gente for pegar os Estados Unidos como base, por exemplo, os bathroom bills, que são o como isso é chamado, existem desde 2016 e eu tenho alguns exemplos para citar. Temos o Arizona SB 1040, que permitiu o aluno processar a escola por alguém trans estar usando banheiro. Isso vai na mesma linha do Arkansas HB 1156, que permitia exatamente a mesma coisa. O Alaska teve a HB 105 e o New Hampshire teve a HB 396, os dois que fazem a mesma coisa, que é a separação por sexo biológico, que faz mais ou menos o que essa lei aqui o que esse projeto de lei está tentando propor. Para além dessas, também teve a do Kentucky, a HB30, que enquadra a juventude trans em banheiros como uma situação emergencial e bane de banheiros públicos qualquer aparição trans. É importante lembrar que isso tudo faz parte de um projeto maior. Essas leis são passadas não por cuidado e atenção com casos de violência em banheiros, porque isso nunca é realmente o ponto dessas propostas, mas sim um projeto de eventual remoção de pessoas trans da sociedade. A gente viu como isso escalou nos Estados Unidos, e é importante a gente ver que a gente já está copiando esse tipo de medida e já está trazendo isso para a materialidade brasileira. O PDF aqui do projeto bonitinho, olha que legal. Projeto de lei número redacted, né? O cara não colocou, genial. E do senhor Paulo Bilinski. O Congresso Nacional decreta. Artigo 1. Proíbe as escolas das redes públicas e privadas de educação básica de ensino de promover a implantação, adaptação e utilização de banheiros que determinem o uso comum de pessoas de sexo biologicamente distintos. A pergunta é muito simples. O Pra que é quê? um sexo biologicamente distinto? Não tem o quê. É porque não existe nenhum fundamento material nesse argumento. Ele é quebrado antes de existir. Parágrafo único. As instalações de banheiros e vestiários que tratam o caput deste artigo compreendem instalações em que haja mais de uma cabine com vaso sanitário. Ah, e vamos lembrar que essa parada foi passada dia 3/4, tá? Apresentada dia 3/4. Isso não foi passado nem aprovado. Artigo 3. A infração pelo descumprimento dessa lei implicará no pagamento de multa a ser definida pelos órgãos de fiscalização do Estado, de municípios e Distrito Federal. E 4. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Show! Agora vamos ver a justificativa que esse cara teve pra meter a baboseira que ele meteu, né? Vamos ver. Vai que ele tem um ponto, né? Vamos descobrir. Trata-se de projeto de lei que visa garantir a efetiva segurança aos cidadãos brasileiros, principalmente crianças, adolescentes, professores e servidores, que convivem em ambiente escolar, por meio da proibição da adaptação e utilização de banheiros que determinem o uso comum de pessoas de sexos biologicamente distintos em ambientes escolares. Ressalta-se que o projeto não tem por finalidade denegrir a personalidade ou a dignidade da pessoa humana. Só das pessoas pretas usando esse tema racista. É isso que eu ia falar, tá ligado? Tipo assim, do caralho, tá ligado? Do caralho. Assim como o uso comum de banheiros em ambientes escolares por pessoas de sexos biologicamente distintos não diminuirá os casos de hostilização e outros tipos de violência contra a população LGBT. Se pessoas de sexos distintos usarem o mesmo banheiro, isso não vai diminuir a incidência de crimes contra pessoas LGBT. Sim, mas não é isso que você está passando. Você está passando o contrário. Você quer proibir o acesso a pessoas trans a banheiros. O que realmente tem uma implicação ruim na saúde das pessoas trans. É importante lembrar que na descrição desse vídeo que vocês estão vendo agora vai ter alguns links de artigos que vocês podem usar para confirmar o que eu tô falando, tá? Eu sempre vejo as fontes. O bom dessa merda aqui é que essa porra não tem baseamento científico nenhum, né? E a gente já fala sobre isso. Enfim, vamos prosseguir.
Além de se tratar de ambiente íntimo, não se faz razoável tratar desta flexibilização em ambientes compostos majoritariamente por crianças e adolescentes, razão pela qual sua integridade deve ser preservada e inviolada, como dispõe o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Primeiro, identidade, tá? Primeiro, identidade. Vai tomar no seu cu que isso aqui dá alguma base pra você, tá bom? Não faz sentido nenhum. E segundo, que é muito legal que você tá preocupado com a integridade física, psíquica, moral e da identidade de crianças cis, né? Porque no caso da criança trans, pau no cu da criança trans. Você tá querendo que a criança trans se enquadre no que você acha justo, porque foda-se, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente serve apenas para proteger crianças cis, e nós sabemos disso, né? Com certeza foi para esse intuito que esse estatuto foi feito, né? E temos certeza disso. Tá falando que protege a identidade, né? E ser trans envolve a identidade da pessoa. Então já cai por terra usar esse bagulho como base. Esse artigo 17 não fala em nenhum momento sobre excluir pessoas trans em banheiros, e isso não pode ser usado como base, porque vai contra o que o próprio artigo tá falando. Não faz sentido. Nesse sentido, além do possível constrangimento, no caso, constrangimento da pessoa cis, né? Porque a pessoa trans, novamente, foda-se. Tipo assim, isso ignora completamente o constrangimento que a pessoa trans passa, tá? A flexibilização da destinação fim desses banheiros pode favorecer atos criminosos cometidos por pessoas mal intencionadas, dado tirado do Instituto Teu Cu, né? Não tem nenhum dado sobre isso. O legal é como pedófilos, aliciadores e estupradores. Cara, se tem um pedófilo entrando num banheiro de escola, o problema não são as pessoas trans. O problema é que tem uma pessoa adulta entrando no banheiro das crianças, velho. Tipo, não tem muito a ver. Se você tá tirando o direito das crianças trans de entrarem no banheiro, como é que você me cita pedofilia como uma possível coisa que pode acontecer, velho? A criança trans é pedófila? Tá ligado? Qual que é o teu dado, velho? Esse projeto de lei se mostra necessário, claramente. Cara, o Brasil... Mó galera com fome, necessário. Né? Galera na pobreza, tá ligado? Tipo assim, literalmente galera não conseguindo comer. Não, cara, mas a galera trans no banheiro não vai dar, velho. Não vai dar, mano. Para garantir a segurança e a integridade dos discentes, docentes e servidores das escolas de educação básica de ensino, para além de sua integridade física e moral. Né? Sabe o que garante integridade física? Não ter uma arma na escola. Tem alguém tentando passar algum tipo de projeto de lei desse, do partido desse cara, ou esse cara talvez seja do partido que flexibiliza o que realmente prejudica a integridade física e moral das pessoas de verdade. Eu não sei, Vete. Eu sou burra. Qual será o partido dele? Eu não sei, eu sou burra, não faço ideia. Mas, Vete, você sabia que em reunião extraordinária, o STF passou a possibilidade de uma pessoa considerada os direitos de personalidade e da dignidade da pessoa humana ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se apresenta publicamente como uma questão constitucional? Isso está em vigor desde 2015. Desde 2015, olha aqui, velho. Desde 2015. Alguém tem que avisar pra galera, né? Vai ter um artigo que vai estar também na descrição do vídeo, pra você que tá vendo no YouTube. Só que eu vou abrir uns recortes que eu fiz de dentro desse artigo, que eu acho que são pontos que são importantes da gente tocar. Tá bom? Vamos lá aqui, vou abrir aqui na tela. Tá vendo? E sempre legal a gente lembrar que existem mais casos de pessoas cis fingindo ser trans para dizer que pessoas trans não devem usar o banheiro do que efetivamente casos de alguma pessoa trans que tenha abusado de alguém em algum banheiro. E até esses casos que você citou são, tipo, 3, tá ligado? Tipo assim, no planeta. Sim. No planeta inteiro, tá ligado? Tipo assim, no planeta inteiro, exatamente. Tem mais cis fingindo ser trans do que esse pessoa trans fazendo merda. Exatamente. Do que esse espantalho maluco que esse cara criou. Esse artigo inteiro ele vai falar sobre transexuais. A gente já falou várias vezes sobre o problema de usar a palavra transexual. Mas é como o artigo está falando. Mas ele vai tratar bastante sobre esse caso de banheiro especificamente, né? Ele é um artigo que foi publicado numa revista de direito. E a gente tá lendo um tópico sobre identidade de gênero, infância e adolescência, que é mais ou menos o caso que tá sendo proposto no projeto de lei. Esse artigo foi publicado em 2015, né? Então mostra que ele tá aí até que bastante tempo. E é estranho e é curioso
o cara não ter visto isso, né? Ele não viu. O último tópico a ser destacado diz respeito à proteção de crianças e adolescentes transexuais. Retratado de modo simples e direto, adverte-se que a proibição de utilização de banheiros públicos por crianças e adolescentes transexuais é especialmente grave e danosa para o indivíduo. Isso porque o ambiente escolar, dada sua dinâmica e a particular fase de desenvolvimento em que se encontram tais pessoas, acentua em muito os fenômenos de isolamento, depressão e rejeição enfrentados por pessoas em desconformidade com os padrões de gênero dominante. Então, a gente tem um negócio de 2015 mostrando que, ao contrário do que esse cara tá falando, se essa merda fosse passada, isso ia impactar diretamente na vida das pessoas trans, no caso jovens trans, crianças e adolescentes, de forma negativa. Olha que incrível, né? Olha que incrível. Essa questão em relação ao ponto de crianças em geral e, né, de diagnóstico relacionado a isso, sempre vira uma grande polêmica quando ela acontece. Então, sempre que a gente fala de crianças trans, gera uma polêmica gigantesca em relação a isso, porque as pessoas têm essa dificuldade muito grande de entender a diferença entre o que, que é gênero e o que, que é. Como se constrói socialmente o gênero, né? O que, que é a questão da designação biológica, que é uma coisa que só tem a ver com a saúde, e obviamente isso importa para a saúde, né? Tipo, o aparelho reprodutor que você tem vai designar diversas doenças que vão ser necessárias serem investigadas. Então, isso tem uma importância médica. Mas saiu desse ponto, o sexo não importa. O que importa é o gênero, que é uma construção social. Então, as pessoas, por não terem essa noção, né? Não têm essa capacidade de conseguir entender que uma criança pode ser trans, porque ela entende, mesmo daquela idade, que não é aquele papel social que ela quer preencher. Então, a capacidade e a vontade dela de preencher um determinado papel não tem a ver com aquela designação ao nascimento. E o maior problema dessa questão do transexual que você falou foi que você já tinha até falado no outro vídeo, né? Que é exatamente isso. As pessoas elas não mudam de sexo, porque o sexo não importa. As pessoas elas mudam de gênero porque é o papel que elas querem construir na sociedade. Desde 2022, o CID-11, né, que está em voga desde de 2022, os CIDs são as classificações internacionais de doenças, né? São as classificações que mostram todas as doenças que são colocadas ali. Então, todas as doenças do planeta conhecidas na medicina, elas estão nesse código, para que os médicos possam se comunicar. Então, se eu escrevo num papel que uma pessoa tem um código F33.2, eu estou dizendo que ela tem depressão. E se ela chegar em qualquer lugar do mundo com um papel escrito F33.2, a pessoa vai ler aquilo e vai pensar em depressão. Então, isso mudou agora. Agora a gente está no CID-11. E o CID-11, ele retirou o que a gente tinha antes como disforia de gênero, que era considerada que não só era como disforia é um sintoma, né? Disforia é um sintoma, mas a gente não considera mais disforia de gênero como uma doença per se. A gente entende que a disforia é um sintoma de uma coisa que não é uma doença, é uma coisa que as pessoas sofrem por não ter passado ainda por um processo de aceitação social referente a uma incongruência de gênero, que atualmente é o termo que é utilizado medicamente. Quando a gente faz uma avaliação médica e a gente encontra uma pessoa trans, o termo médico para isso atualmente é incongruência de gênero. Então, existe uma incongruência entre o gênero que a pessoa é identificada por outrem socialmente, o gênero que ela foi e que era esperado que ela fosse identificada baseado no seu sexo, e o gênero que ela se identifica socialmente. Bom, eu queria só trazer uma resposta a uma pergunta que o João Senhor trouxe, que é com que idade uma criança pode ser trans e realmente ter a noção do que é isso. Não se tem. A gente não tem um ponto de corte para poder dizer que uma criança pode ou não ser trans. O que a gente entende dentro do que a gente trata do acolhimento das pessoas trans no processo de descoberta é que a criança que entende e que se entende como de um gênero diferente ao que as pessoas ao redor acreditavam, ou que as pessoas ao redor percebiam, essa criança ela tem que ser abordada de uma forma de acolhimento. Por quê? Porque você não vai intervir. Então, quando as pessoas elas falam que as questões de sexualidade elas são uma fase, elas não são uma fase. Elas têm fases. Então, o processo de descoberta da sua sexualidade, o processo de descoberta do gênero, ele é um processo que passa por diversas etapas. Eu sou uma pessoa que consegui me entender enquanto pessoa trans, enquanto uma pessoa agênero, esse ano. Então, eu passei 30 anos da minha vida performando um papel que eu não entendia, que eu fui colocar de porque era o que me cabia, teoricamente, e depois eu fui perceber que esse papel não me cabe. E as pessoas elas têm idades e momentos diferentes para poder perceber
esses papéis e para perceber como elas se encaixam nesses papéis. Então, se uma criança de 5 anos que ela foi designada como homem no nascimento, todo mundo chama ela por pronomes masculinos, e ela com 5 anos virar e falar, olha, eu acho que eu sou uma menina, papai. E aí você vai chegar para eu vou chegar para ela e falar, tudo bem. Então agora a gente vai tratar pelo pronome feminino. E é isso. E pode ser que daqui a alguns anos essa pessoa perceba que não, que é uma pessoa não binária, que é uma pessoa agênero, que na verdade realmente se identifica como homem, e tá tudo bem. São fases onde a pessoa está se descobrindo. E você passar por entendimentos do papel social enquanto você se descobre, não é um problema. E as crianças, na verdade, todas deveriam ser trans. Toda criança deveria ser não binária. A pessoa, ela deveria aprender o papel social que ela se encaixa conforme ela vive. E eu vi um casal, acho que não sei se foi no TikTok ou no Instagram, que cria o filho de uma forma não binária. Então cria o filho para que sua filha decida o gênero conforme for crescendo. Então não tem nenhum tipo de indicativo que genitalize aquela criança. E faz perfeito sentido. E eles falaram que algumas vezes tem diálogos que são o seguinte: o seu filho é seu filho ou sua filha? Falam nenhum dos dois. É uma criança, não tem um gênero. Tá, mas como que nasceu? Ué, como assim, como é que nasceu? Nasceu normal, nasceu de parto normal. Tá, mas o que que tem no meio das pernas? E aí a Porra, resposta é tipo assim, por que você quer saber o que um bebê tem entre as suas pernas? Sabe? Isso Não. fala mais sobre você do que sobre o bebê, Isso tá fala, ligado? exatamente. O que que você quer? Qual é a sua informação? Você quer saber qual é a genitália do bebê? É essa a sua pergunta? Bom, continuando os recortes dentro do artigo. Ponto 2.2. A questão suscitada no Supremo Tribunal Federal e os direitos fundamentais envolvidos. Aquele link que eu tinha mostrado pra vocês da reunião extraordinária do STF foi isso aqui que a gente vai tratar agora, tá? O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no recurso extraordinário 845.779 de Santa Catarina, fixou como questão constitucional relevante saber se uma pessoa pode ou não ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se apresenta publicamente, pois a identidade sexual está diretamente ligada à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, né? A leitura das razões que decidiram por reconhecer tal relevância constitucional, bem como dos votos contrários, registra indagação sobre a projeção social da identidade sexual do indivíduo e a relação com a dignidade humana e autodeterminação sexual, e b. a proteção constitucional dos direitos de minorias discriminadas. O quadro fático, que moldura o debate constitucional por sua vez, explicita a preocupação com o possível constrangimento que a utilização do banheiro por pessoa transexual causaria a usuários do local, o que se relaciona com C, o direito à segurança e ao não constrangimento, bem como D, a privacidade, né? O que ele tinha citado ali, a proteção constitucional dos direitos de minorias discriminadas, né? A proibição de utilização de banheiro feminino por transexual feminina configura violação à proteção da dignidade humana e ao direito de liberdade sexual, prejuízos que se materializam contra indivíduos e grupos percebidos e subjugados como minorias sexuais desviantes, né? Era pra parar aí, eu sei que tem mais um pedaço, mas é porque eu não cortei. Mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam que isso literalmente fere a dignidade humana. Prosseguindo, ele vai dar as alternativas para esse problema, né? Como é que a gente resolve? Arrolam-se algumas possibilidades. 2 banheiros separados por gênero, com liberdade de utilização sem discriminação por identidade de gênero, e instalações de banheiros de utilização individual acessíveis a todos, sem distinção de sexo ou identidade de gênero, e instalação de um único banheiro de utilização coletiva universal com cabines individuais e internas sem distinções, né? A gente vê que as respostas para o problema, elas são muito simples. Elas não são novas, elas não são surpreendentes, elas não têm nada de exatamente muito chocante, tá ligado? Quem diria que o problema se resolve quando ou você passa a categorizar o banheiro por gênero, que é o que realmente deveria ser tecnicamente o sistema binário, ou você acaba com a porra da distinção de gênero barra sexo de todas as maneiras e foda-se, você faz um banheiro unissex. Tá ligado? Quem diria que essa inovação que tá chegando aí no mercado, né, seria uma solução pra isso? Eu botei até um imaginar? aqui em casa já. Botei 3 aqui em casa. Você instalou aí o banheiro unissex na 3, sua casa? tem 3 aqui em casa. 3. Do Tem um no caralho. meu quarto, tem 3 aqui em casa. Instalei 3. Bom, mas esse é o primeiro projeto de lei que a gente ia tratar. Deixa eu botar em tela cheia. Eu acho que deu pra entender o porquê que ele é problemático, né? Deu pra entender também que isso não, esse especificamente não é um projeto de lei que é novo, digamos assim. Não é como se fosse a primeira vez que alguém tá propondo isso na história. E
das vezes que isso foi proposto, isso foi seguido, isso foi passado, a gente tem os Estados Unidos como exemplo, e a gente tem a situação das pessoas trans nos Estados Unidos que evoluíram para a situação qual está agora. A gente vê o como isso faz parte de um projeto maior, a gente vê o como isso já faz parte de um plano para literalmente remover pessoas trans da existência pública. Sendo o primeiro passo a remoção de pessoas trans em banheiros, que já é um local público, né? Enfim. Mas a gente tem um outro PL pra ler hoje, tá? Eu vou pegar aqui o outro PL. Calma aí, foi. PL 1596 de 2023. Projeto de lei que tá aguardando o despacho, também foi apresentado dia 3/4, tá? Tá na mesma situação que o outro. Ele foi feito por um cara da União de São Paulo. E a ementa altera o item 1º do artigo 70 da Lei Ordinária do número 6.015 de 1973 para incluir o sexo de nascença dos cônjuges. Agora, primeiramente, antes de qualquer coisa, que porra é essa? Porque eu sei que ninguém aqui sabe o que é isso, né? Eu sei. Eu vou explicar. Essa lei ordinária número 6.015, o artigo 70, tá falando sobre a certidão de casamento. Entendeu? É a certidão de casamento. A certidão de casamento, hoje em dia, não inclui sexo do cônjuge. Não inclui. Nada. Tem nada a ver com isso. Literalmente não tem campo pra isso, tá? E ele quer alterar pra que tenha o sexo de nascimento especificamente, tá? Não é o gênero da pessoa, não é o sexo da pessoa. É literalmente o sexo de nascimento, tenha a pessoa retificado ou não. Véi, nem precisa alterar, véi. Tipo assim, isso é a alteração mais inútil que eu já vi. Tipo assim, você vai dar trabalho e vai constranger a pessoa. Sabe? Tipo assim, é tudo que você vai fazer. Exatamente. Mas vamos lá, vamos ver o que isso tem. Os nomes, pronomes, nacionalidade, naturalidade, sexo de nascença, data de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Que é o campo que vai ter que preencher. E no caso, a única diferença disso aqui para o que tem lá é isso aqui, que coloca o sexo de nascença. Mas vamos pra justificativa. Cara, isso aqui vai ser gimo, tá? Isso aqui vai ser gimo. Já prepara que isso vai ser gimo. Ah, não. O casamento tem como princípio a transparência entre os cônjuges. Já sei onde isso vai dar, né? Pessoas trans do chat. Qual que é o argumento que a pessoa vai colocar? Vocês sabem, né? Você sabe qual que vai ser o argumento. Sendo passível de anulação quando uma das partes incorre em erro essencial à pessoa do outro. O projeto de lei em questão visa afastar a possibilidade de um cônjuge negar ao outro uma informação primordial. O direito a saber do passado com quem se casa é sagrado. Cara, assim, primeiro... Tá escrito sagrado. Primeiro que isso é papo de incel, tá ligado? Tipo assim, eu tenho que saber o passado de uma pessoa com quem eu tô casando. Isso é, tipo, literalmente coisa que eu já vi incel falar, Sim. sabe? Mas tudo passado, bebê, exato passado, eu era uma criança, sabe? Tipo, que porra é essa, sabe? E segundo, meu senhor, uma pessoa trans não vai casar com você, provavelmente, tá ligado? Ninguém que é trans vai casar com alguém que não saiba que a pessoa é trans, porque o risco é só sua segurança. Quem faz isso, cara? Quem faz isso? Isso não faz nem sentido. Existe uma parcela considerável da doutrina que compreende que o direito à privacidade, sobretudo em procedimentos médicos, não pode servir para deixar de informar aos cônjuges questões ligadas à confiança um com o outro. É legal que, assim, não tá pedindo pra pessoa falar se ela é neurodivergente. Não tá pedindo pra pessoa falar se ela teve que fazer uma cirurgia no passado. Tá ligado? É exclusivamente o sexo de nascença, né? Não é tipo, você tem histórico de diabetes pra eu saber se minhas filhas vão ter risco de diabetes na idade adulta, não. Exatamente. Conforme Faria e Rosenwald, de 2015, a confiança é a base de qualquer relação social entre os indivíduos na sociedade. É com base na credibilidade depositada em outrem que são formadas relações cíveis. Cara, se você sabe que é baseado na confiança com a pessoa, você já perdeu no seu argumento. Porque Exatamente. Se for na confiança, você tem que confiar na pessoa que tá na tua frente, não forçar ela a uma exposição. Exatamente. Isso é o contrário de confiança. Isso é o contrário. Tá ligado? Isso é o contrário, mano. Tal dever de confiança e credibilidade se estende ao direito da família, de modo que são esperadas relações familiares, comportamentos éticos, que não tragam surpresas ao companheiro.
Faria e Rosenwald afirmam que, tratando-se de efeitos existenciais ligados à essência da pessoa humana, a confiança se materializará na forma do afeto, elemento essencial para a confiança e expectativa de boa conduta do companheiro. Lembrando que uma exposição não é afeto, tá? Exposição e afeto não são a mesma coisa. O afeto caracteriza a entidade familiar como uma verdadeira rede de solidariedade, construída para o desenvolvimento da pessoa, não se permitindo que uma delas possa violar a natural confiança depositada por outra, consistente em ver assegurada a dignidade humana, assegurada constitucionalmente. E mais, o afeto traduz a confiança que é esperada por todos os membros do núcleo familiar e que, em concreto, se materializa no necessário e imprescindível respeito às peculiaridades de cada um de seus membros, preservando a imprescindível dignidade de todo. Agora, vamos pra parte que é gimosa. Segundo Rocha, 2014... Essa não era a parte que era Gimo? Essa é a parte que é Gimo. Essa é a parte que é Gimo. Diante da omissão da condição de transexual no casamento, o direito do cônjuge de saber a veracidade da origem sexual de seu parceiro deveria se sobrepor ao princípio da privacidade do transexual. O quê? Baseado em eu acho, tá? Baseado em eu acho, o direito do cônjuge saber tem que estar acima da privacidade da pessoa trans. Porque eu estou afim. Tá? Porque eu estou afim. Cara, na verdade não é porque ele tá afim, é porque o Rocha tá afim. Eu nem sei quem é o Rocha, mas eu já odeio ele. De modo que sua omissão quebra o dever de lealdade presente no matrimônio. Ainda dispõe Rocha. O cerne da questão reside em definir se, promovida a cirurgia de redesignação e a subsequente alteração do gênero no registro, haveria que se falar num dever de comunicar tal fato ao parceiro ou se preponderia a proteção à intimidade do ex-transexual de fato ao... Cara, eu não sei o que seria um ex-transexual. O quê? Não pergunta. Não vamos entrar em questão do que é isso. A gente vai sair daqui com dor de cabeça, tá? Então não vamos entrar nisso, foda-se. Vamos fingir que só é transexual aqui, tá? Vamos fingir que só tá transexual aqui. Tá. De fato, a omissão de circunstância de tal relevo na história da vida de consorte implicaria numa quebra de dever de lealdade, base inerente a todo o construto do arcabouço familiar. Lembrando, gente, que você já pode ter divórcio, tá? Isso já é permitido. Se você não gostou de alguém, você acha que a pessoa te enganou de alguma forma, você pode só pedir divórcio. Inclusive, se isso acontecer logo depois do casamento, você pode pedir anulação. Você não precisa nem pedir divórcio. Exato, exatamente. Agora, a anulação é mais fácil. Agora, não vai fazer sentido colocar na certidão de casamento o sexo de nascimento da pessoa, porque a esse ponto a pessoa provavelmente já sabe, velho. Tá ligado? Tipo assim, não é tipo... Não. Sabe? E não é só isso também. É porque aí a gente vai num ponto que eu tenho certeza que isso não vai passar nunca. Porque vai ter que ter um laudo médico pra isso, e nada que dá trabalho pra médicos, médico gosta. Então, assim, médico não gosta de ter trabalho. Então, se você der trabalho pros médicos do SUS fazerem essas paradas, nossa senhora, mas aí iria ser um caos absurdo. Porque não tem como você comprovar, teoricamente, o que eles chamam de sexo biológico, porque, como a gente estava falando, não tem nada que evidencie isso. Os traços não são uma coisa fidedigna, o cromossomo não é uma coisa fidedigna. Então, o que ele vai ter que usar como base? Ele vai ter que usar, teoricamente, uma avaliação subjetiva. Só que essa avaliação subjetiva só pode ser feita por um médico. Porque, teoricamente, seria a única pessoa apta a fazer uma avaliação subjetiva acerca de qual seria a característica biológica daquela pessoa. Então, tudo isso teria que ter laudo médico. E isso ia ser Nossa, isso ia ser horrível. A constatação de que o casamento com o outrora transexual, aquele que se sentir enganado, poderá sempre pleitear no prazo decadencial de 3 anos face ao erro essencial em relação à identidade do cônjuge, a anulação do casamento. Não se afeiçoa ao imperativo respeito aos demais valores constitucionais envolvidos. Eu só queria deixar essa linha, tá ligado? Tipo assim, não se afeiçoa ao imperativo respeito aos demais valores constitucionais envolvidos. O maluco já quebrou 12 valores constitucionais nos últimos 15 minutos e tá falando que não... É tipo o cara que fala com todo respeito vai tomar no cu, né? Não, mas ele falou não importa se eu não tô tendo respeito com os demais valores constitucionais. Sim, exatamente. Foda-se. Ele não tá nem aí. Foda-se. Sabe? Tipo... Aí ele vai falar, esses valores principiam pela pessoa do outro cônjuge, pois também ele possui uma dignidade a ser respeitada, o que inclui o direito de expandir a sua personalidade ao lado da pessoa que melhor se ajuste aos seus sentimentos, a sua maneira de vida e os seus referenciais de certo ou errado. O Estado não pode manter-se ao lado da malícia e do engodo, que aparentemente são as pessoas trans. Tipo...
Olha só, eu gosto. Você quer ser a malícia ou o engodo? O que você prefere? Eu prefiro a malícia, eu prefiro a malícia. Então eu sou o engodo, ok. Tá ligado? Vamos lá, Tipo, segue. a exemplo do princípio da dignidade humana, também direito à informação possui estatura constitucional. Nos exatos termos do artigo 5º 14º da Constituição de 88, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. O que isso tem a ver? Caralho, mas tipo, o que isso tem a ver com qualquer coisa que ele tá falando, velho? Agora, você quer ver uma coisa legal? Tem um artigo aqui embaixo, né? Tem um artigo aqui embaixo citado. Vamos ver esse artigo? Isso aqui é Gimo, tá? Isso aqui é realmente o Gimo. Se vocês tiverem que definir o que é Gimo, vocês mostram isso aqui, tá? O presente artigo científico foi impulsionado diante da realidade dos transexuais na sociedade brasileira. A gente já vai ver como isso não é uma verdade, tá? Tipo, a realidade hipotética e ideal que não existe, tá? Já que, após a aceitação da cirurgia modificadora da morfologia sexual no Brasil, os direitos dos transexuais passaram a ter destaque. Entretanto, tais direitos foram amparados apenas parcialmente pela jurisdição do país, havendo ainda muitas lacunas. Não há ao certo uma definição doutrinária para a transexualidade. Entretanto, foi definida pela medicina como um transtorno de identidade de gênero, tá? Meu É, Deus. lembrando que isso é um projeto de lei de 2023, citando uma parada que já está desatualizada. E é agora que você entra, velho. Vai lá, fala aí. Meu Deus do céu. Isso é só mentira. Tipo, não existe transtorno de identidade de gênero. O transtorno de identidade de gênero deixou de existir há muito tempo. Há muito tempo. A gente entende que isso não existe, tipo, já desde pelo menos do início dos anos 2000. Isso foi retirado oficialmente da OMS em 2018, tá? Que foi retirado completamente do espectro das doenças, o que é tarde demais, é muito tarde, demoraram muito. Mas o que antes era conhecido como transtorno de identidade de gênero, se você for olhar o CID antigo, eles têm lá é, travestismo como uma doença. Eles literalmente têm escrito travestismo como uma forma de doença. E isso é uma questão que hoje, felizmente, é bastante superada na medicina, mas a gente ainda vive muito uma confusão que é relacionada principalmente à questão do transmedicalismo, que é achar que respeitar o direito das pessoas trans significa tratar elas como transexuais. E aí é que vem o ponto, né? O problema da palavra transexual tem a ver exatamente com a questão do transmedicalismo, que é achar que a sexualidade, o objetivo é uma mudança corpórea e não uma mudança de papel social. Então, a incapacidade das pessoas de diferenciar o corpo do papel social que aquela pessoa está preenchendo é o que gera todos esses problemas relacionados, principalmente à incapacidade de uma pessoa conservadora de entender que às vezes uma pessoa trans não vai querer fazer um procedimento. E às vezes ela vai querer, e tá tudo bem. Às vezes a pessoa trans ela está confortável plenamente sem fazer hormonização, sem fazer nada, e às vezes ela não tá. E todas essas coisas são perfeitamente ok, não invalidam a identidade de gênero de ninguém. Então, isso que é o maior problema dentro dessa tentativa de definição como um transtorno, porque a gente entende, primeiro, obviamente, que é uma doença, o que não é verdade, e segundo, que a gente acaba entendendo como se necessariamente a gente precisasse daquele tratamento. Então, a nossa postura para combater o transmedicalismo envolve muito a ideia de afastar o gênero do sexo. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, porque sexo é uma coisa médica. A gente precisa da questão da avaliação sexual dentro da medicina. Isso é necessário. Existem várias doenças que estão relacionadas a questões de sexo. Então isso é importante. Mas se você não é médico, não é enfermeiro, não é nutricionista, não é uma pessoa da área da saúde de nenhuma forma, não pergunta o sexo dos outros. Não te interessa. Não é um problema teu. E não é um problema de nenhuma outra pessoa, porque não é um transtorno. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, ainda é visto assim, e a maior parte dos médicos ainda considera a questão da transgeneridade como um problema de saúde, no sentido de necessidade de corretiva. E isso é uma das coisas que é muito grave. TIG, transtorno de identidade de gênero, formado no ventre materno, o qual gera dissociação entre sexo biológico e o gênero psicossocial em que o indivíduo se compreende. Há ainda que se ressaltar que o termo é utilizado tanto para os que possuem o transtorno e não realizaram a cirurgia, quanto para aqueles que a realizaram, tá? Mas a gente já vai ver já já que ele não sabe muito bem, tá ligado? O que seria isso aqui,
tá? Enfim. Sabe qual que é o mais curioso em relação a isso também? É que tem uma dessas frases aí não é totalmente fora de o que estudos já apontaram. Realmente existe uma relação entre alguns proto-oncogenes que tem a ver com uma mudança na forma, na sensibilidade do cérebro a estrogênio que podem encontrar um fator genético que possa aumentar o índice de incongruência de gênero, muito similar ao que acontece com pessoas neurodivergentes. As pessoas neurodivergentes, no espectro autista principalmente, elas têm um índice muito maior de incongruência de gênero, porque é uma dificuldade de conseguir se encaixar naquele papel social por uma dificuldade de leitura social. E isso também se aplica a outros fatores neurobiológicos também, que podem estar relacionados a uma forma diferente de compreender a sociedade. Então, obviamente, tá tudo errado aí. Mas dentro disso aí dá pra salvar duas palavras. Mas Dessa não muito forma, bem. a transexualidade é predestinada ao indivíduo já no Meu ventre Deus. materno e não está necessariamente ligada à Meu opção Deus. sexual do ser. Aí Pois viu, a essa frase tá certa. Essa frase tá certa. Eu só tenho que Pois tirar o é. necessariamente, porque não está ligada, quer dizer, não está ligada à orientação sexual do ser, né? Agora vem a melhor parte. O transexual também se difere do travesti. É legal que tipo assim, já tá errado, tá Já, ligado? já tomou o misgender de cara. É, exatamente, né? Já que. Eu vou tirar o misgender. Já que a travesti tem o desejo de passar-se ao sexo oposto como realização de excitação sexual. Tá? Isso, novamente, é o artigo que está sendo usado como fonte para um projeto de lei que está sendo usado em 2023, que foi apresentado há 2 dias. Esta merda literalmente fala que travestis são travestis porque elas têm desejo sexual, tá? Isso é literalmente o que tá escrito. Eu não estou mentindo, tá na tela. Sabe? Meu É Deus. foda, né? É foda. Não É, correspondendo. Ah, o que você falar? não, eu ia falar que eu acho importante fazer o disclaimer porque perguntaram no chat, mas travesti é uma identidade de gênero, tá? É uma Sim. identidade de gênero bastante única que tem a ver com muitos contextos sociais, definitivamente. Eu não sou a melhor pessoa para elaborar sobre, mas travesti é um gênero e a gente trata as travestis no feminino. Não correspondendo ao desejo de troca de sexo, de modo que realiza sua ânsia ao figurar-se com o sexo oposto. Já o transexual não se incomoda necessariamente com o modo de vestir-se, mas as genitálias que o corpo corresponde, concretizando seu desejo com a realização da cirurgia de modificação sexual, sendo assim uma condição física. Cabe destacar, no entanto, que não são todos os transexuais que optam pela realização da cirurgia, de modo que, apesar de não se conformar com a sua genitália biológica, recusa-se a intervenção cirúrgica por diversos motivos. Tipo assim, literalmente ignorou o fato de que travestis podem querer fazer uma cirurgia. E Sim. ignorou o fato. Tipo assim, ele aceitou o fato de que pessoas trans em geral podem não querer fazer, mas ele não entende que travestis podem só não querer fazer também. E travesti é sobre sexo. Tipo, não no sentido de sexo biológico, mas no sentido de eita bicho sexo, sabe? Tipo, Exatamente. Eita, bicho sexo. tipo, meu Deus, sabe? Meu Deus. Deste modo, a travesti não se importa que outras pessoas saibam que seu sexo é diferente daquele que é externalizado. Disse ninguém nunca, tá ligado? Disse ninguém Tipo, nunca. disse absolutamente nenhuma pessoa que existe, sabe? Se você é uma pessoa e você existe, você não disse isso. A transexual, por sua vez, não aceita sua origem sexual, de modo que se incomoda com a genitália natural, bem como não se enquadra Meu no Deus. tratamento social referente ao seu sexo de origem. É o novo Tipo, conceito de genitália natural. caralho, sabe? Isso é bizarro. Isso é bizarro, Cara, eles, sabe? eles começam a juntar palavras que não têm relação pra ver se cola, saca? E É continua, tá isso. ligado? E continua. Cara, esse bagulho é gigantesco, gente. Tipo, Esse bagulho. genitália natural, predestinação ao transexualismo, cara. Tudo me Caralho. causa dor física nesse artigo. Lembra que você falou do transvestismo? Uhum. No transvestismo, por exemplo, é o caráter de estabilidade desse comportamento e a ausência de qualquer condição excitatória ligada ao vestir-se como mulher. Toda essa conduta sustenta-se porque, para essas meninas, de fato, elas são meninas. Segundo Stoller, Por que esses, será, né? essas meninas apresentam fantasias
de que seu corpo se transformará em um corpo de uma mulher e que seus seios aparecerão na puberdade e que, por outra via, se verão livres da nefasta presença do pênis. Esse horror por elas vivida da presença do pênis sentia como uma aberração. Não raro leva a comportamentos extremados que podem chegar inclusive a tentativas de automutilação na infância e que mais tarde se transformarão em um pedido de intervenção cirúrgica, as chamadas cirurgias de retribuição de sexo. Nem tá certo o nome. A cirurgia nem se chama essa. Olha, nunca, nenhuma vez, em nenhum caso, de nenhuma das pessoas trans que eu atendi em 6 anos e que eu conversei com todos os médicos que eu já conheci, eu sei que isso acontece em algum momento, em algum lugar. Você já ouviu falar em retribuição? Nunca aconteceu. Tô falando da questão da automutilação na infância. Nunca vi uma pessoa trans que assim, não é corriqueiro que pessoas trans tentem se automutilar tirando os genitais. Não é comum, não é nem um pouco comum. Isso é uma coisa muito, 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 muito extrema e eu nunca nunca atendi nenhum caso assim, e nunca vi nenhum médico que tenha atendido. Eu tenho uma notícia para poder trazer. Acabou de ser feita agora a planilha de documentação para mudança de nomes. Está pronta e pode ser divulgada. Porra, puta que pariu, isso tá muito Tá bonito. absurdo, tá absurdo. Vamos colocar na tela então. Aí, ó, pra vocês. Isso aí, agora a gente tem essa forma de auxílio, né? São os links de cada um dos locais onde as pessoas precisam ir para poder fazer esse processo de retificação. E aqui do lado tem a lista dos documentos que você tem que ter, né? Bonitinho, tá? Isso vai ficar disponível tanto na descrição do vídeo pro pessoal do YouTube que tá vendo agora, e mais tarde a gente faz um anúncio Soberana. Show? Sim, a gente vai lançar no Discord da Soberana também, e aí vocês podem pegar lá, e é isso, galera. Do caralho, muito obrigado a Alex e Furry por terem feito esse documento que ficou realmente muito bonito, tá? Sim. É isso, eu acho que isso encerra os 2 projetos de lei que a gente tinha marcado pra ler hoje, né? Eu vou ser muito sincera, eu juro que a ideia pra fazer esse quadro, ela surgiu de 2 maneiras. Primeira, depois que eu li as matérias sobre que tem leis, projetos de lei no caso, anti-LGBT, tipo, no Congresso passando, eu tive vontade de ver quais são, né? E aí eu abri, tipo assim, o bagulho da Câmara dos Deputados pra ver, tá ligado? E aí, o que que tem, sabe? E foi bizarro a facilidade que foi pra encontrar isso. Essas 2 propostas de lei estavam na primeira página. Elas foram propostas há 2 dias. As 2 foram propostas há 2 dias, tá? Então é bizarro o quão rápido isso tá crescendo, né? É bizarro o quão rápido isso tá se espalhando. É bizarro o quão rápido a discriminação e o ódio contra pessoas trans vai crescer em espelho ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Se você é de algum dos estados qual esses projetos de lei foi tentado passar, faça alguma coisa. Mobilize o seu partido, mobilize a sua organização, mobilize quem você conseguir mobilizar. É importante que nós paremos esse problema na raiz, antes mesmo dele ser passado. Se essas coisas chegarem a passar, o que eu duvido que vai acontecer, como novamente citado, algumas literalmente ferem decisões do STF, se isso passar, a gente vai ter um problema muito maior para lidar com isso. A gente não pode deixar para que a hora que nós temos que lidar com isso seja quando isso já for um problema. Lidemos com isso antes que isso se torne um problema, para evitar dor de cabeça para todas as pessoas trans do país. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou de eu trazendo aqui as propostas de lei, você deveria dar uma olhada no meu Apoia-se, que deve estar aparecendo na tela em algum local desse país, né? Eu não sei aonde tá. O meu Apoia-se é a melhor maneira de você contribuir com o meu canal, porque garante que eu vou ter uma fonte de renda estável e que o meu mês está seguro e que eu não tenho que me preocupar com isso, né? Adicionalmente, você também pode contribuir com o LivePix, que tá aqui embaixo o QR Code para você entrar no site do LivePix, livepix.tg/SovietLunox. Eu agradeço demais a todo mundo que apoia o canal, porque são vocês que fazem esse canal ser possível. Tem benefícios para você que é apoiador do canal. Você que é apoiador do canal tem acesso a uma pasta que tem todas as músicas que eu já divulguei e até umas que eu ainda não divulguei, para caso você queira dar uma olhada, você queira baixar também. E quando tiverem vídeos ensaios
complexos e que forem bem programados, vocês também terão acesso com antecedência ao vídeo para que vocês possam estar à frente do assunto de todo mundo, porque isso é muito legal e isso é a melhor coisa que eu posso fazer para retribuir vocês por estarem apoiando o canal. É isso, um beijinho para todo mundo que tá no YouTube e fiquem todos muito bem. Chat, deem tchau pro YouTube, Vete dê tchau pro YouTube. Tchau, YouTube. É isso, fiquem bem e até mais.